Segundo bloco da aula do dia 27 de outubro de 2020. Vamos lá, então. Falava para vocês da responsabilidade civil no Código Civil e falava da responsabilidade civil por fatos ou atos de terceiro. Os pais pelos filhos, os tutores pelos tutelados, os curadores pelos curatelados, o patrão pelo empregado. E também falava da questão da responsabilidade civil, desde que seja ela oriunda do fruto de algum crime. Mas nesse caso, a gente não fala de responsabilidade por fato de terceiro. Você vai responder pelo seu próprio fato. Por isso aqui a gente não fala nem na responsabilidade civil objetiva e também não falamos de ação regressiva. Dando sequência, agora vamos falar sobre responsabilidade civil sobre o fato da coisa. Como assim o fato da coisa? Eu sou responsável por aquilo que eu tenho. Eu sou responsável pelas coisas que me pertencem. Se eu instalo mal um ar-condicionado e esse ar-condicionado cai na cabeça de alguém, eu vou responder. Por quê? Por tudo. Eu instalei mal, o ar-condicionado é meu. Agora, eu contratei alguém para instalar o ar-condicionado no meu prédio. E essa pessoa instalou mal e o ar-condicionado caiu. Eu vou responder, vou. Por quê? Acabamos de falar no bloco anterior. Vou responder por fato de terceiro. Essa pessoa instalou mal. Agora, imagina a seguinte situação. Eu compro um apartamento que já tem um ar-condicionado. E eu não instalei e nem mandei instalar. Mas o apartamento é meu. E o ar-condicionado que nele está instalado também é meu. E esse ar-condicionado, um fatídico dia, também cai na cabeça de alguém. Eu estou matando todo mundo. E aí, respondo. Por quê? Porque eu instalei mal? Responsabilidade direta? Não. Eu respondo por quê? Por fato ou ato de terceiro, porque eu contratei mal quem instalou o ar-condicionado para mim? Não, já estava lá. Eu respondo porque simplesmente eu sou o dono do ar-condicionado. Então, nessa hipótese, eu tenho o chamado fato da coisa. Vamos ver como é que o Código Civil trabalha isso. E partindo aqui com vocês, responsabilidade civil pelo fato da coisa. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Reparem, esse artigo 936 do Código Civil, ele já derrubou muitos bons alunos em prova. Como assim? Está lá a opção, né? Pitbull. Pitbull é aquele cachorro, né? Simpático, marca de produto, isso e aquilo, mas um animal perigoso, um animal agressivo, depende da forma que for treinado, da forma que for criado, e por aí vai. Mas enfim, você tem um pitbull. Se esse animal seu se solta e ataca alguém, você vai responder. E os alunos erram em prova, já erraram muito, isso inclusive em prova da OAB, por dizer que eu vou responder por culpa em vigilando, tomei conta mal do meu animal. Na redação atual do Código Civil, essa resposta está errada. Por quê? Apesar de já ter decisões até sobre guarda compartilhada de animal de estimação, o 933 ele não se baseia em culpa em vigilando. Ah, você escolheu mal a raça do seu cachorro porque pitbull é agressivo. Não, também não é culpa em vigilando. Ah, então eu vou responder por quê? O fato de terceiro, o animal não é uma pessoa para você responder por fato ou ato de terceiro. Aqui você vai responder pelo fato da coisa. O animal é seu, você responde pelos danos que ele causar. Simples assim. Sem ser o exemplo manjado do pitbull, mas você está numa rodovia e atravessa um cavalo na sua frente. Espera aí, e aquele cavalo tem dono? E o dono dele deixou ele assim, pastando na beira da estrada, que é mais barato, porque não quer gastar com não sei, o cavalo estava vagando pela beira da estrada, atravessou a pista de noite, e o estrada é grande, tá? Você acerta o cavalo, você quebra as patas dele, e o bicho vem rolando por cima do seu capô,
E pode ser que ele entre até dentro do veículo e eu estrago quem está dentro do carro. Responsabilidade do dono do cavalo? Com certeza. Por quê? Culpa em elegendo? Não. Culpa em vigilando? De forma nenhuma. Fato ou ato de terceiro? Não. Fato da coisa. O cavalo é seu, o animal é seu, você responde pelos danos que ele causar. Se não provar culpa da vítima ou força maior. Por quê? Você tem um cachorro, o cachorro está preso, o cachorro está dentro do seu terreno. E aí o cliente lá do direito penal pula o muro. E o seu cachorro vai lá e protege a propriedade e ataca. E estraçalha a perna do freguês. Culpa exclusiva da vítima. O cachorro fez o que era esperado de um cão de guarda fazer. Quem mandou o bandido pular o muro? Então, nesse caso, claro que você não responde. Artigo 937. Tem a ver com o que eu falei ainda há pouco. Não exatamente, mas já começa a tatear. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Então, volto a falar, você responde pelas coisas do qual você é dono. Então, eu tenho uma casa, essa casa está velha, essa casa está mal conservada, eu não estou usando, eu não estou fazendo nada, a casa está lá paradinha, né? Um bem imóvel, como estudamos no período passado. Ah, que maravilha. E essa casa não tem manutenção, essa casa está em ruína, e o muro dela cai em cima da casa do vizinho, destrói o muro do vizinho, destrói a moto do vizinho, ou pior, cai em cima do vizinho. Adivinha quem é que vai responder pelos danos causados? Os danos materiais, morais, estéticos, qualquer dano que foi identificado nesse tipo de situação. Você, que é dono do imóvel e não o conservou. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Se eu gosto do artigo 927, também sou grato ao artigo 938. Se sou advogado, se tenho carteirinha da ordem, se já ganhei algum dinheiro na vida com ações indenizatórias, tudo começou lá na prova da OAB, numa questão exatamente sobre isso, onde um ar-condicionado caiu do alto do prédio e acertou uma pessoa. Quem responde? Se você consegue identificar de qual unidade do prédio, qual apartamento do prédio que é o ar-condicionado, você vai em cima daquela unidade, do dono daquilo ali, ou do inquilino, porque aqui fala aquele que habitar prédio, ou parte dele. Então, o inquilino responde também. E aqui, nesse caso, o que complica na prova é quando eu não consigo identificar de qual unidade autônoma caiu o ar-condicionado. Se eu não consigo identificar de qual unidade caiu, eu vou em cima do prédio, que juridicamente, a pessoa jurídica que vai existir ali é um condomínio. Eu vou em cima do condomínio, o réu é o condomínio que tem que me indenizar. Quem vai estar ali representando o condomínio é o síndico, mas eu não processo o síndico. Eu processo o condomínio. E depois, futuramente, se eu conseguir apurar da onde caiu, mesmo que o condomínio já tenha me pago, o condomínio entra com ação regressiva em cima do dono, do inquilino, da propriedade autônoma, de onde caiu o ar-condicionado. Capaz de vocês na internet acharem essa questão da OAB sobre o ar-condicionado. E, fechando aqui, a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Esse artigo para mim também aqui é muito mal redigido. Esse artigo para mim é uma bela de uma balela porque ele fala o seguinte: existe a esfera civil e a esfera penal. Beleza, concordo inteiramente com isso. Uma não depende da outra. Também concordo com isso. Porém, uma vai ser interferida pela outra? Pode vir a ser. Sobretudo, a esfera civil acaba sendo, sim,
influenciada por demais pela esfera penal. E por que eu posso afirmar isso para vocês com base nesse artigo e na experiência que eu tenho? Queridinhos, prestem atenção. Não que o direito penal seja mais importante que o direito civil. O direito civil é a nossa vidinha comum. Você nasce, você adquire personalidade, você adquire bens, você adquire patrimônio, você casa, tem filhos, separa, tem que dividir o patrimônio, tem que pagar pensão para os filhos, casa novamente, ou arruma uma união estável, tem mais filhos, recupera na vida, adquire mais patrimônio, um belo dia você morre, esse patrimônio tem que ser passado para frente. Durante essa vida você pode ter construído uma sociedade, uma empresa, ter participado de uma associação, ter participado de um partido político, ter ali a sua organização religiosa. É a nossa vidinha comum, é o direito civil. O direito civil ele lida com questões privadas, ele lida com questões patrimoniais. Já o direito penal, ele é chamado de ultima ratio. Ele é ao extremo. Ele lida não é com interesse privado, não é com patrimônio. Ele lida com a liberdade do indivíduo. Por quê? Existe pena de multa? Existe. Existem penas alternativas? Existem. Existe transação penal? Existe. Mas, via de regra, no direito civil, como é que a pessoa responde pelos danos que ela causa? Pagando, indenizando, dói no bolso. Mas no direito penal, quando alguém ofende algum dos tipos penais previstos lá no Código Penal, via de regra, a grande maioria dos crimes ali previstos, a pena, a pretensão punitiva do Estado, ela recai sobre a liberdade da pessoa. Então, se eu mando alguém pagar uma indenização indevidamente, e ainda está no prazo dela recorrer, recorre. Agora, se eu mando alguém para a cadeia indevidamente, essa pessoa tem que responder, tem que recorrer preso, é um dano de difícil reparação ou impossível reparação. Qualquer dia que você tenha privado indevidamente, não tem juros e correção monetária que devolvam o que ela perdeu da sua liberdade. Então, para você tirar a liberdade de alguém no direito penal, em tese, deveria ser uma situação extrema, porque estamos lidando com um dos interesses jurídicos maiores que a gente tem no nosso ordenamento, que não é simplesmente patrimônio, é a liberdade do indivíduo. Então, um mesmo fato, ele pode ter repercussões distintas no direito civil, no direito penal e no direito administrativo? Pode. Dá um exemplo aí, professor. Dou um dano ambiental. Uma companhia petrolífera, um navio que carregava petróleo, vaza numa baía de pescadores e contamina todo aquele bioma, todo aquele pequeno ecossistema. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é o seguinte: direito administrativo. A empresa pode vir a ser multada? Pode. Dependendo do tamanho da lambança, pode vir até ter as atividades suspensas. Em tese, poderia. Em situações mais extremas, mas poderia. No direito civil, coloca que aquela era uma baía de pescadores, eles dependiam da pesca e agora não estão conseguindo sobreviver. Lucro cessante, aquilo que eles deixaram de oferir. Eu poderia falar num dano moral coletivo, poderia. Eu poderia falar aqui do meio ambiente, poderia. Mas existe também a figura do crime ambiental, que é uma repercussão além da administrativa, além da multa, além do civil, além da indenização, que pode gerar, inclusive, prisão dos administradores ou responsáveis da pessoa jurídica que causou aquele impacto ambiental. Mas eu não preciso nem de um exemplo tão grande, não. Eu posso falar de um exemplo menor, ou aparentemente menor, que é a questão dos crimes contra a honra. Injúria, difamação e calúnia. Matéria que a gente viu no semestre passado, superficialmente, quando falamos do direito da personalidade. Por quê? Injúria, xingar alguém. Difamar, atribuir a alguém um fato específico, um fato desonroso, mas esse fato não é crime. Calúnia,
atribuir a alguém um fato mentiroso, um fato desonroso, e esse fato é um crime. Então, exemplo de injúria. Você está ali batendo boca com alguém e você ofende essa pessoa, você xinga essa pessoa. Tem injúrias mais sérias? Tem injúria racial. Chamar o outro lá no meio da briga de macaco. E ele é uma pessoa afrodescendente. Então, chamei ele de macaco porque ele estava alegre. Chamei ele de macaco porque ele tem habilidades. Não, pelo amor de Deus, é racismo, injúria racial. Da mesma forma que agora a injúria homofóbica também ela é assimilada à injúria racial. Então, ainda que a gente esteja falando de injúria, podem ter situações mais sérias sobre injúria. No direito penal, o que isso vai gerar? Se forem crimes de menor potencial ofensivo, tem transação penal. Se não for possível transação penal, se não for possível finança, eu vou estar mexendo com a liberdade do cara. No direito civil, eu vou estar lidando com patrimônio. Sou obrigado, entendam o artigo 935, sou obrigado a entrar com ação penal para entrar com ação civil? Não, elas são independentes. O cara me xingou, me ofendeu, me chamou de macaco, e eu fiz um BO contra ele e não entrei com uma queixa-crime. O que eu fiz foi levar para o direito penal. Não, eu levei para o direito civil e estou pedindo uma indenização. Precisava ter passado pelo direito penal? Não. Precisava ter apurado o crime de injúria? Não. Entrei no direito civil, falando da minha personalidade que foi ofendida, falei do artigo 927, falei de muitos outros artigos, mas eu não entrei pelo penal. Fui pelo civil, eu quero dinheiro para indenização, eu quero ir onde dói nele. Porque no penal, em alguns casos, ele vai pagar uma cesta básica e vai ficar por isso mesmo. Não quero. Eu quero indenização, uma opção sua. Em outros casos, pode ser mais interessante, pela redação final aí, do 935, o seguinte: você entra primeiro no crime, você entra primeiro na esfera criminal e apura o fato. E se o camarada for considerado inocente no direito penal, inocente por mérito, inocente porque é atribuído que ele não foi o autor de nenhum crime ou não tem materialidade desse crime, aí te complica a vida no civil, porque no penal ele já foi absolvido. Se ele for absolvido no direito penal por falta de provas, a situação aqui muda. Por falta de provas, pode ser que no direito civil eu consiga produzir uma prova que no direito penal eu não consegui. Então, nesse sentido, o direito civil é independente do penal. Agora, se o camarada for considerado culpado, condenado no direito penal, meu amigo, isso aí adianta a tua vida no direito civil. E muito, você pode pegar até o processo penal, tirar a cópia dele todo e servir de prova emprestada para o teu processo civil. Se no direito penal já ficou comprovada a culpa dele, no direito civil, olha aí, o final de 1935, eu não vou discutir novamente um fato que já foi apurado em última ratio, um fato que já foi apurado em esfera criminal. Então, é nesse sentido que as regras de interferência do direito civil com o direito penal operam. Preciso da ação penal antes da ação civil? Não, são independentes. Posso entrar primeiro com a penal? Recomendo. Se o camarada foi inocente no penal, depende. Se ele foi inocente por ausência de provas, eu ainda posso entrar com a ação civil. Se ele for considerado inocente por uma questão de mérito, aí, meu amigo, a tua ação civil, ela esfriou, ela está vazia, você não vai poder discutir o fato novamente, ele já foi considerado inocente. E se ele for considerado culpado, como eu falei ainda agora, nada de braçada, porque já foi discutido na última ratio, já foi apurada a culpa, no direito civil agora é só contabilizar o tamanho do estrago. Queridinhos, encerro aqui esse segundo bloco e teremos a próxima matéria, pulando aí um pouquinho a programação do código, mas retornando, já que hoje a gente viu 900, né? 27, 935, alguns artigos bem para frente, a gente vai voltar lá atrás, mas não do ponto que a gente parou. A gente vai partir para uma matéria que se chama provas. Matéria que, como eu falei para vocês no início desse bloco, muito lhes interessa, não apenas para direito civil,
mas por uma gama de ramos que vocês vão estudar ao longo da faculdade. Então, por hoje, queridinhos, é só. Fiquem com Deus e fui.